Tivemos dois grandes problemas na rodada do Campeonato Brasileiro, nos jogos do domingo. A ansiedade e a arbitragem. Sempre ela, a escandalosa arbitragem brasileira. Vamos lá. Peço o seu like aí nessa segunda-feira, um pequeno resumo dos jogos do domingo, do que eu vi no domingo, do que eu pude ver e do que eu quis ver, porque se eu parar para ver tudo também eu não vivo. Então, já peço para você deixar aquele like, se inscrever e ativar o sininho rumo a 140 mil inscritos. Olha, na tela as cotações. Jogo de hoje da Série B, desespero, confronto direto contra o rebaixamento, Chapecoense e Tombense, ainda tem a Ponte de olho desesperada também nesse jogo. Meu palpite, vitória da Chape em casa. Você pode conferir essas cotações e também fazer a sua fezinha em outros mercados dentro do site do Aposta Ganha. Eu deixo sempre o link no primeiro comentário. Não se esqueça de fazer o cadastro desse link. Ajuda o canal e é muito importante. Link do primeiro comentário do vídeo. Cadastrou, pronto. Já vai fazer a sua fezinha, ó, cabeça no lugar na hora de fazer a fezinha aí, tá? Joga sempre com responsabilidade. Beleza? Vou começar pelo jogo que eu narrei ontem na TNT. O São Paulo fora de casa empatou com o Atlético Paranaense. São 15 partidas sem vencer fora de casa. O São Paulo não venceu fora do Morumbi dentro desse Campeonato Brasileiro. Maior jejum de vitórias da história atuando longe do Morumbi dentro da competição. Eu sei, gente, que o São Paulo salvou o ano. Eu sei. O título da Copa do Brasil não era uma obsessão, mas era algo que o São Paulo perseguia e necessitava mesmo para sua galeria, um clube dessa expressão, mesmo fazendo aquele registro de que durante algum tempo o São Paulo foi impedido de jogar a Copa do Brasil por jogar a Libertadores, né, naquele combinado que existia lá atrás e que ainda bem que não existe mais. O São Paulo precisava daquilo, batalhou, investiu, contratou, pensou e lutou e ganhou a Copa do Brasil. Beleza, salvou o ano. Mas não dá para a gente ver o São Paulo terminar a temporada sem conseguir se impor diante de um adversário fora de casa, sem conseguir minimamente ter alguns momentos assim de domínio no jogo. Não dá para ver o São Paulo fazer o que fez no Choque Rei na semana passada, porque tem coisas aí que você precisa olhar para o futuro. Assim, os jogos de agora, eles podem dar algumas respostas, alguns indicativos do planejamento para a temporada 2024. Tem gente aí, cara, que vai ter que aproveitar a minutagem que vai ter no fim do ano e precisa jogar muito mais bola. Ah, o Erisson. Poxa, será que o Erisson é o plano B para o Caleri? É a reposição para o Caleri? É a alternativa para o Caleri? Será que já está dentro de casa essa solução? Eu acho que não. Pelo que mostrou até agora, eu acho que não. O Luciano, ele ainda é um jogador identificado com a torcida, ainda enxergo no Luciano uma importância relativa dentro desse elenco, ainda acho que é um cara que pode ter espaço aí para 2024, mas aí você vê o Luciano, quando tem a chance de ser titular, de entrar em campo, o Luciano mais briga, reclama do que joga. É mais chiadeira, é mais reclamação, é mais encheção de saco do que futebol. Então você tira pouco, né? Gente que, olha, aproveita a chance aí, cara. Aproveita, o Lucas tá machucado, o Caleri tá operado, o Dorival precisando mexer no time. Pô, aproveita a chance. E não aproveitam. Então eu acho que terminar a temporada como o São Paulo está terminando, sim, com pouco volume de finalizações, pouca coisa você via ontem, né, que se aproveitasse do São Paulo. Poucos jogadores você conseguia destacar. Você tinha um Nestor até tentando fazer algumas jogadas com o próprio Luciano, o Wellington apoiando um pouquinho mais pelo lado esquerdo. Mas assim, Pablo Maia que apareceu para fazer o gol, né, rasgando ali dentro da área e teve até alguns bons momentos do jogo, mas nada além disso. Mas assim, se você for ver quantas vezes o São Paulo teve um chute do Erisson, quantas vezes o São Paulo realmente incomodou, deu trabalho à defesa do Atlético. Eu sei que é complicado jogar na Arena da Baixada, na Liga Arena, claro que é. Mas era um Atlético sem Fernandinho, é um Atlético que está há um mês aí sem o Vitor Roque, né? É um Atlético que tomou 2 gols do América Mineiro dentro de casa no meio de semana, no lanterna do campeonato. O América Mineiro conseguiu, dentro da arena, da Liga Arena, incomodar mais a defesa do Atlético Paranaense do que o São Paulo. Isso é muito sintomático. O São Paulo tem 39 pontos. Ontem Goiás e Vasco empataram. Meio que se mataram ali dentro da zona de rebaixamento. Então, assim, nessa matemática, São Paulo está ali numa situação tranquila. Mas as atuações não estão. Eu acho que está faltando o São Paulo ter, assim, uma postura. Olhar para esses jogos finais e falar, beleza, assim, nós já tiramos esse peso da conquista, né? Então, dá
pra gente jogar mais leve, dá pra gente agredir o adversário, dá pra gente correr um pouco mais de risco, a gente tá aqui, sabe? Não dá pra gente achar normal. Puxa vida, ganhamos a Copa do Brasil, mas vamos terminar o Campeonato Brasileiro sem ganhar um jogo fora de casa. Isso não existe, pô. Sinceramente, isso aqui é o São Paulo. Isso aqui não existe. Tem mais quantos jogos? Tem mais 1, 2, 3, 4 jogos fora de casa. 4 jogos para tentar pelo menos uma vitóriazinha fora do Morumbi. Eu acho que o fim de ano poderia ser mais tranquilo. A gente poderia aqui estar mais de boa com o São Paulo, próprio São Paulino, se já tivesse vindo essa vitória fora de casa do campeonato. Seriam 3 ou 6 pontos a mais, 1, 2 vitórias fora que o São Paulo tivesse no campeonato, que já deixaria o São Paulo ali na casa dos 45, tranquilo e beleza. O risco é pequenininho, mas ele tá aí, sabe? Chuta logo isso para longe, né? O São Paulo, contra o Grêmio, no Morumbi, fez uma baita partida. Foi uma ótima partida. Só que aquilo não tá sendo a regra, né? O Grêmio foi a exceção. Aí você olha os outros jogos, aí é o que aconteceu no Choque Rei, é a atuação um pouco inspirada de ontem, mas a gente precisa registrar também que a arbitragem atrapalhou muito o jogo de ontem. O seu Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, um show de horrores a arbitragem ontem, errando para todos os lados, irritando as duas torcidas, invertendo marcações, aspecto disciplinar confuso, a gente não entendia bem qual era a linha de aplicação de cartão amarelo, determinado lance recebia, outro lance igual não recebia, um terror. Análises de VAR também, de lances que você olhava e falava, meu Deus, o que o cara tá procurando aí? Não tem nada. E retardando a sequência, o andamento do jogo. Uma lástima, uma arbitragem, como é despreparada a arbitragem do Brasil. Ela piora o jogo. O jogo teve alguns momentos de mais briga do que futebol, até falei isso lá na transmissão com o Ricardinho, com o VSR, levantei essa bola para eles concordaram, mas muito disso foi pela arbitragem. Muito da dinâmica do jogo e até do mental do jogo foi quebrado pela arbitragem, irritando os jogadores. O Luciano não precisa fazer muito para irritar, porque ele já é irritado por conta própria mesmo, né? É um saco, né? A postura do Luciano dentro de campo. Mas irritando os jogadores, irritando comissões técnicas, irritando a torcida, deixando o ambiente mais pesado para o jogo. A arbitragem tem esse poder, cara. E o Rafael Klein ontem exerceu esse poder, mesmo sem intenção, imagino. Péssimo, uma lástima. E o São Paulo tem aí 4 jogos então, né, para tentar essa primeira vitória fora de casa no campeonato. Bom, falar do líder aqui, no final eu falo do clássico. Claro que vocês estão esperando eu falar do pênalti do Soteldo. É óbvio, e eu falarei sobre isso. O Botafogo ontem, a gente tem que ter muito cuidado para analisar. Eu estava até com os números aqui do SofaScore. Tá aqui, ó. Das finalizações do jogo, né? Você vai olhar aqui, o Botafogo teve 32 finalizações contra 6 do Cuiabá. Você vai falar, caramba! E bem dividido, tá? Foram 16 no primeiro tempo, 16 no segundo. Sim, aquela busca pelo gol, aquela posse no campo de ataque, tanto que o Botafogo teve no jogo 67% de posse. Tudo aquilo ali se manteve ao longo dos 90 minutos. Foi linear, certo? Porque a postura do Cuiabá era essa mesmo. Ele ia dar a bola pro Botafogo, ele ia tentar achar um gol como achou e segurar, botando todo mundo dentro da área como fez. E é digno o jogo do Cuiabá. Tem nada de feio, tem nada de errado. Eu não criminalizo isso. Eu acho babaca. Diminuir, né? O time veio para jogar por uma bola, que coisa feia. Feia nada, é a realidade dele. É o que o investimento que ele fez permite ser feito em campo. Ele não é um Botafogo, ele não tem um bilionário como o Textor por trás. Ele não tem um investimento desse porte, do porte de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro, de um Flamengo. Não tem. Então, pera, sabe? Vai fazer o jogo dele. Fez e está fazendo o campeonato dele. Muito digno. De uma permanência na primeira divisão, vaga na Sul-Americana. Tem nenhum reparo a fazer. Essa babaquice aqui eu não faço, não aceito que façam contra o Cuiabá. Só que aí, beleza, né? O Botafogo tem 70% de posse, 16 finalizações no primeiro tempo, 16 no segundo. Quantas jogadas realmente de perigo efetivo? O Walter fez algumas defesas importantes, é verdade, mas das 32 finalizações, quantas? Defesas difíceis do Walter? 4, 5, por aí. Quantas vezes os jogadores de meio campo do Botafogo conseguiram furar a defesa adversária com passes em profundidade, com tabelas, entrando na área? Quantas vezes o Botafogo precisou abusar de cruzamento? Quantas vezes o Marçal errou cruzamentos? Quantas vezes o Eduardo matou jogadas de ataque? Quantas vezes o Júnior Santos se precipitou na hora de definir? Até ontem conseguiu alguns dribles, conseguiu algumas arrancadas, principalmente no primeiro tempo, abrindo espaços. É um jogador que tem essa qualidade, mas tem que ver se ele está no dia sim ou no dia não. Se ele está no dia bom ou no dia ruim. Ontem ele estava no dia mais ou menos.
O Tiquinho recebeu poucas oportunidades. E em vários momentos o Tiquinho fez lá o que dava para fazer. Fazia o trabalho do pivô, recebia o tijolo, dava uma arredondada no tijolo, tentava alguém para chegar. Mas aí você não tem jogadores que se aproximam, inspirados. O Eduardo hoje, a queda de produtividade do Eduardo hoje, ela dificulta demais as ações ofensivas do Botafogo. Eu acho que de todas as quedas técnicas que houve no Botafogo, e houve, a queda do Eduardo é a mais impactante para o time. É a que mais reflexos tem na produção ofensiva do Botafogo. Sem falar da solidez defensiva do Botafogo, que já foi maior. Adrielson e Cuesta também eram muito eficientes porque eram menos expostos do que estão hoje. E a falha do PR botou tudo a perder. A saída deslocada do PR, e não é a primeira vez que isso acontece. PR é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Isso não mudou e acho que nas rodadas que faltam isso não vai mudar. Mas ontem, de novo, tomou uma decisão equivocada. O PR cometeu algumas falhas nesse campeonato. O gol por cobertura que tomou contra o Coritiba não teve impacto no resultado, o Botafogo ganhou o jogo. O frango, a falha incrível contra o Internacional, o Botafogo acabou fazendo um grande segundo tempo ganhando o jogo. Ontem pesou. Ontem foi o gol da derrota do Botafogo, a inexplicável decisão que o PR tomou. Minha opinião do lance, falando em arbitragem. Não fica claro para mim o toque no braço do Pita. Não fica. Eu vi, revi, já vi imagem aproximada, e na imagem aproximada que eu vi hoje, a minha sensação de que a bola não pega no braço do jogador do Cuiabá. É um lance muito difícil, muito rápido, a resolução da imagem não ajuda, pela rapidez do lance, você dá o zoom para tentar ver, a batida é muito rápida, muito forte, é difícil você ter essa precisão numa imagem de uma câmera que está à distância. A câmera não está colada no cara, a câmera está fora do campo, tem um zoom. Você perde um pouco da qualidade ali numa batida tão rápida, numa explosão no corpo de um jogador. Imagina, alguma coisa explode no corpo assim, numa velocidade grande, a câmera está lá. Vai ser difícil você ter 100% de certeza. Quem está dizendo que foi toque na mão ou que não foi, nenhum está dizendo com 100% de certeza. Você está baseado numa imagem que pode deixar margem para alguma outra coisa. Eu prefiro não focar nisso, porque não tenho clareza se houve erro ou não, e mais, tenho a impressão de que não houve o toque na mão. Então eu prefiro focar na falta de efetividade do Botafogo, na queda de produção de alguns jogadores, na demora do seu treinador em tomar decisões. O Marçal tinha que ter saído muito antes. Aliás, o Marçal tem que ser barrado. Pensar numa barração para o Eduardo nesse momento, eu pensaria. O Gabriel Pires ontem entrou aos 41 e entrou bem. Deveria ter entrado antes. Segovinha, de 6 cruzamentos, 4 foram acertados para dentro da área. Não entrou tão bem, mas também não entrou mal. Melhorou um pouquinho a chegada lá na linha de fundo pelo lado direito. Luz Flávio precisa entender, aliás, ainda não desceu, na minha gargantinha está aqui ainda, a história de colocar o Diego Costa faltando 30 segundos do restante do jogo contra o Atlético Paranaense. Ali me pareceu que o Lúcio Flávio calculou mal o tempo de jogo. Mas eu nem vou entrar nessa situação, porque isso é um negócio tão desesperador e que beira tanto o amadorismo, se foi isso mesmo. Eu vou deixar isso para lá. Passou. O Botafogo teve uma semana livre. Não dá para colocar a questão de desgaste do que aconteceu ontem. O jogo contra o Fortaleza foi adiado. O Botafogo teve uma semana livre e apresentou um futebol de pouca inspiração ofensiva ontem. E sobre o comportamento do torcedor quero falar também. Não estabeleço manual de conduta para ninguém. Só acho que é o seguinte, nesse momento é importante marcar uma posição de que, olha só, o torcedor não precisa reforçar que ele está com esse time. Ele está mostrando isso. 7, 8 jogos seguidos, esgotando todos os ingressos. Mosaico, lindas festas. O time foi eliminado da Sul-Americana, os caras foram para o aeroporto de madrugada receber. Recepção ao ônibus, aquela coisa. Não precisa. Nós vamos aplaudir aqui no final para a gente reforçar que nós estamos com os caras. Os caras sabem. O que eu acho que é importante marcar de posição nesse momento é o seguinte, olha só. Vocês, com méritos, com uma campanha linda, com um belo trabalho, colocaram o Botafogo na liderança do campeonato. Obviamente que quando você chega na liderança, durante tantas rodadas, com uma distância de pontos tão grande, e você não mantém isso e perde o título no final, é um tombo institucional, é um vexame, é uma decepção para essa instituição que demora tempo para levantar. Eu tenho essa tese, se o Botafogo não conquistar o título brasileiro, ele vai tomar uma queda institucional, o baque vai ser tão grande, mas tão grande, que vai demorar muito para levantar. De um clube que já está baqueado, por não ter conquistas expressivas há tanto tempo, por péssimas gestões que passaram por lá. Então é importante marcar isso aí. Galera, é o seguinte, a bucha está com vocês. A pressão faz parte do trabalho de vocês.
Vocês colocaram o Botafogo nessa situação. Então, eu acho que a arquibancada não é xingar, não é dizer que o time é uma porcaria, que ninguém presta, não é fazer caça às bruxas, querer caçar todo mundo, demitir todo mundo, sair todo mundo embora, cortar a cabeça de todo mundo. Não é isso. Mas é a cobrança inteligente. Galera, olha só, não tá legal isso aqui não. Perder pro Cuiabá dentro de casa, esse resultado é inexplicável, pô. Com todo respeito ao Cuiabá. Esse resultado não tem cabimento. Não dá para perder pro Cuiabá dentro de casa. Então, ó, vai oscilar, é normal. O Botafogo viveu seu período de oscilação contra o Bruno Lage. Todos oscilam, mas essa oscilação precisa terminar. Porque os rivais vão começar a enxergar a possibilidade matemática de alcançar. O confronto contra o Palmeiras é decisão. E ele se tornou mais decisivo porque o Botafogo perdeu 3 pontos dentro de casa pro Cuiabá. A vida como ela é. Não ganhasse do Cuiabá, a pressão para quarta-feira era bem menor. Quem se colocou nessa situação, que conviva com a pressão. Apenas acho isso. Botafogo é o melhor time do campeonato, tem alguns dos melhores jogadores do campeonato, tem bola para ganhar do Palmeiras na quarta-feira, mas é preciso que os jogadores saibam exatamente o risco que está sendo corrido nesse momento. É preciso, eu acho que a arquibancada deveria dar esse recado. E não deu ontem. É apenas uma observação, é só como eu penso. Longe de mim criticar essa torcida, viu? Torcida mais sacaneada do Brasil há décadas. Longe de mim. Acho que a torcida está fazendo um papel impecável, mas tem que firmar uma posição nesse momento. Jogadores precisam entender, caramba, realmente. Eu acho que eles sabem, né? Experientes, rodados, mas acho que a arquibancada reforçando esse ponto é importante para quarta-feira. Vamos ver o que vai acontecer quarta-feira no Newton Santos. Clássico de Itaquera. Corinthians superior. Eu dei uma olhada aqui dos números do jogo e acompanhei boa parte do jogo, especialmente o que aconteceu no primeiro tempo do jogo. Foi um Corinthians que, no primeiro tempo do jogo, finalizou 14 vezes contra o gol do Santos. 14 vezes contra apenas 2 do Santos. O Santos foi para Itaquera, assim, pelo amor de Deus, vamos arrumar um empatezinho. Aliás, o pai acertou esse resultado ontem aqui, né? No palpite do vídeo do domingo. Mais um empate do rei dos empates. Vou arrumar uma coroa de rei dos empates para mim em breve aqui para usar na hora de dar os palpites aqui, porque eu mereço. Então, o Corinthians no primeiro tempo, se não fosse o João Paulo no primeiro tempo, você pega aí, ó, umas 4 defesas assim, dificílimas, beirando milagres do João Paulo. Teve um gol anulado com a posição de impedimento do Romero, né? Teve um gol anulado do Santos também depois de uma jogada de escanteio, né? De um lance de bola parada, porque o Santos só criou assim no primeiro tempo. Mas foi um Corinthians, ó, bombardeando, foi um Corinthians obrigando o João Paulo a fazer grandes defesas, um Corinthians que dá uma perspectiva. O trabalho do Mano é complicado porque ele chegou pegando um time com risco matemático de queda. Então não dá para olhar o trabalho do Mano para 2024, porque ele não resolveu 2023 primeiro. Mas eu acho que você vê em alguns jogos, não em todos, você consegue ver em alguns jogos uma perspectiva de futuro para esse Corinthians, de um time que pode render mais, de um time que com o Mano pontualmente já consegue render mais do que vinha rendendo nas mãos do Vanderlei Luxemburgo. Ontem funcionou o 4-2-3-1, com o Fausto Vera iniciando essa saída de bola, com o Romero e o Juliano abertos e produzindo bem e ajudando na chegada de jogo pelos lados do campo. Então o Corinthians fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, tem o gol contra que facilita as coisas, né? O gol do Jean Lucas. Facilita para o Corinthians, né? Porque, beleza, né? Nós estamos dominando aqui, 14 finalizações no primeiro tempo, mas a bola não entrou. Faltou essa competência no final e, claro, você tem o mérito do goleiro do Santos que pegou muito, que estava numa noite inspirada. Sai o gol contra do Jean Lucas no começo do segundo tempo, o jogo começa a dar uma mudada. Esse gramado ele estava um pouco mais pesado, choveu bastante, a drenagem não foi tão eficiente assim, em alguns pontos do campo a bola estava ali prendendo um pouquinho mais. Então, dali em diante, do gol contra do Jean Lucas em diante, você teve as mudanças, o time acabou caindo um pouquinho, aquele padrão do primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu manter, também por uma questão física, mas também pela questão de peças, e porque o Santos resolveu jogar. Aí o Santos falou, é mesmo, nós vamos perder o jogo, né? A gente veio para arrumar um empate, não conseguimos um empate, vambora, vamos para cima. E aí o Santos melhora, e aí o Santos sai de um quadro onde ele finalizou, tô com os números aqui de novo, 2 vezes no primeiro tempo para 8 finalizações no segundo, contra apenas 3 finalizações do Corinthians no segundo tempo. Então tem uma queda de ritmo do Corinthians e tem um Santos que finalmente falou, opa, vamos jogar. Esse Santos, pelas limitações que a gente sabe que ele tem, ele não pode adotar esse tipo de postura. Quando o Santos adota essa postura de, vamos segurar,
o Santos sofre muito. Geralmente é engolido pelos adversários. Tipo um placar recente elástico no Beira-Rio. Só que no Beira-Rio não tinha o João Paulo, né? Talvez com o João Paulo do Beira-Rio fosse só 3-0 pro Inter, 4-0 pro Inter. Mas não tinha o João Paulo. Talvez não fosse o João Paulo ontem, o Corinthians resolvesse o clássico com 2-3-0 no primeiro tempo. Faz a diferença. O que mostra o disparate, e eu vou mais uma vez cobrar. Presidente Rueda, só vai explicar ao final da sua gestão como foi a renovação do Vladimir? Só vai explicar por que essa decisão foi tomada contra o pensamento, a ideia do gestor do departamento de futebol? Por que essa decisão sequer foi informada nas mídias do Santos? As pessoas só descobriram quando ela saiu do bid da CBF, as pessoas olharam, ué, renovou com o Vladimir? Mas ninguém anunciou, o Santos não anunciou. Só vai explicar por que isso foi feito na calada da noite? Só vai explicar quais os critérios? Por que dessa decisão? Só vai explicar, presidente Rueda? Vou dizer um negócio aqui, hein? Dependendo do que acontecer nas eleições, seja lá qual for o grupo político que assumir o Santos, se o futuro presidente do Santos se debruçar sobre algumas decisões da gestão Rueda, eu não sei, mas eu acho que ele vai descobrir cada coisa, mas isso fica para o futuro. Aí o Santos resolveu jogar. Quando o Santos sai para jogar, o Santos consegue fazer alguma coisa. Então, acho que o Marcelo Fernandes demorou. Marcelo Fernandes, a gente sabe, tem uma semelhança ali entre Marcelo Fernandes e Lúcio Flávio, tá? Treinadores que são inexperientes, tem bagagem no futebol, tem rodagem no futebol. Mas uma coisa é você estar ali participando da comissão técnica, você ser um interino. Outra coisa é você assumir de vez o comando do time e ter que tomar as decisões rápidas, importantes. O Marcelo Fernandes ontem, além de chamar demais o Corinthians para cima, ele não corrigiu no intervalo. O Marcelo Fernandes na quinta-feira contra o Coritiba, quando o William Farias é expulso, ele já deveria ter feito a mudança de sair do esquema com 3 zagueiros, tirar o Kevson, botar o Dodô, colocar o Fult na frente. Ele já deveria ter feito isso aos 35 do primeiro tempo. Aproveitar imediatamente a vantagem numérica, aproveitar que o adversário está baqueado. Eu acho que não é só uma questão de leitura. Tanto que o Marcelo fez essa mudança no intervalo quinta-feira. Tanto que o Lúcio Flávio ontem tirou o Massal, colocou o Gabriel Pires, deveria ter tirado mais gente. Mas eu acho que às vezes é uma questão de coragem, sabe? Que talvez o treinador com menos bagagem, ele se sinta um pouco mais pressionado a tomar uma decisão que pareça radical antes, cedo demais, pareça precoce, mas faça sentido. Então ontem, o Marcelo Fernandes manteve o Corinthians em cima do Santos no segundo tempo, porque ele chega no intervalo e fala, beleza. Ele não soltou, não, tá bom, nós vamos ficar aqui, vamos resistindo até tomar o gol. Na hora que tomar o gol, eu vejo o que eu faço. Foi exatamente o que aconteceu. Para a sorte dele, o gol do Corinthians saiu cedo. Então teve tempo do Santos se soltar no jogo e conseguir esse empate no final, que vale muito para o Santos. Vale muito. É mais um pontinho somado, Goiás e Vasco tropeçaram, mas apesar de ser um time muito limitado, esse time não tem o DNA de jogar da maneira como jogou no primeiro tempo ontem em Itaquera. Ele vai sofrer. Se o Santos chegar assim no Maracanã quarta-feira, e sem Marcos Leonardo parece, né? Ele vai sofrer muito na quarta-feira. Esse Santos precisa, com responsabilidade, claro. Até porque o Flamengo é muito mais qualificado que o Corinthians. O buraco é mais embaixo ainda. O Corinthians é um grande rival, é um time muito forte em Itaquera, mas é um time inferior na bola hoje ao Flamengo. Então ele precisa ser ainda mais inteligente na estratégia. O que não dá para ser eu não chamo de covarde. Não é uma questão de covardia, é uma questão de proposta de jogo. Não dá para ser retranqueiro do jeito que foi, extremamente como foi. Porque se o time sabe jogar dessa forma, se o time consegue se defender bem dessa forma e tem uma estratégia de contra-ataque, tá tudo bem. Não é o caso do Santos. Muito problemática a estratégia para ontem e muito problemático se isso repetir para semana que vem. E o Corinthians já mostrou, ele tem bola para sair da zona de rebaixamento, para ficar longe da zona de rebaixamento e provavelmente ele não vai cair. O Corinthians, ele consegue jogar mais futebol do que o Santos. O Corinthians, apesar dos problemas, ele consegue jogar mais futebol que o Goiás, mais futebol que o Bahia, mais futebol que o Vasco. Eu acho que o Corinthians vai escapar. Tem a Neoquímica Arena como aliada e perdeu o jogo ontem. Agora eu vou entrar nesse tema na ineficiência do seu ataque, apesar de produzir muito, na grande noite do João Paulo e no erro de arbitragem. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o lance. Para mim, o Bruno Mendes não vai para fazer a falta, não vai para derrubar o jogador do Santos, não vai para atingir o Soteldo, ele vai para dar em bola, finca o pé no gramado e o Soteldo pisa, o Soteldo tropeça do Bruno Mendes. O Bruno Mendes não vai para fazer uma ação faltosa em cima do Soteldo. Pelo contrário, o Soteldo está na corrida, o pé do Bruno Mendes está ali e ele
pisa é diferente de um tropeção, tá? Porque quando você tropeça em alguém, só seu pé bate, o Soteldo pisa no pé do Bruno Mendes e cai na sequência. Eu não marcaria penalidade. Quando eu vi o lance, eu pensei, nossa senhora, é um puta escândalo isso aqui, é um erro gravíssimo. Meu Deus do céu, como é que pode a arbitragem cometer um erro desse? Vai todo mundo remar na mesma direção, exceto os santistas, e aí é clubismo, e aí cada um faz o seu. Toda a torcida é assim, age igual. Eu fiquei dividido, eu fiquei surpreso com a divisão. Eu fiquei bem surpreso. Muita gente, não, isso é pênalti. Não, isso é pênalti. Ele colocou o pé pro Soteldo cair. Fiquei surpreso. Eu não consigo enxergar pênalti ali. Respeito, beleza, respeito. Tem muito santista dando audiência pros vídeos aqui no canal, muito santista inscrito aqui, que agora deve estar espumando. Cara, eu não vi pênalti no lance. Eu não sou obrigado a ver pênalti no lance porque você viu. Desculpa, e beleza, a gente segue aqui, curtindo um ao outro aqui. Você curtindo os vídeos, eu feliz que você está aqui, e beleza. Eu não vi pênalti no lance. Eu não marcaria o pênalti. Acho que foi um puta erro do Daronco e do VAR. Um grave erro da arbitragem ontem, na minha opinião, que mudou o resultado do clássico, que deu esse ponto importante para o Santos e que tirou 2 do Corinthians na briga contra o rebaixamento. Não esperem de mim o papo de, é reembolso. O Corinthians foi ajudado na rodada passada contra o Cuiabá. O Corinthians foi ajudado na rodada retrasada. Galera, eu não vou fazer esse papel aqui. Um dia você é ajudado, um dia você é beneficiado. O que eu sempre digo aqui? É a roleta russa do futebol. O Corinthians foi ajudado contra o Cuiabá? Foi. Foi mesmo. Foi mesmo. A roleta russa ontem se voltou contra ele. E só por isso a gente não vai destacar então que foi um absurdo. Se você fizer uma conta, eu não fiz ainda, mas tem muita gente dizendo, não, o Corinthians foi mais ajudado do que atrapalhado no campeonato, o saldo ainda está negativo e tal. Eu não fiz essa conta, mas se a gente chegar a essa conclusão, tá bom, foram 10 erros a favor do Corinthians e 2 contra. Não sei se foi isso, eu acho que não foi, óbvio que não. Mas tá bom, e aí isso vai me impedir de dizer que o pênalti de ontem foi equivocado, na minha opinião. Se eu achar que não foi pênalti, eu acho que não foi. Gente, peraí. Ou a gente analisa as coisas. Vocês fazem tudo bem. Assim, tem a galera que vai fazer o clubismo de rede social, tem a galera que vai olhar o jogo e vai falar, pô, isso aqui não. Que é o que eu tô tentando fazer aqui no vídeo. Pra mim, não foi pênalti no Soteldo. Pra mim, se justifica a reclamação, a chateação pelo lado do Corinthians. Porém, é aquela mesma história, né? Quando é beneficiado, ninguém fala nada. O Duílio não vai falar nada quando o time é beneficiado contra o Cuiabá. A mesma coisa é o Santos. O Marcelo Fernandes chega na coletiva, não, foi pênalti. Foi pênalti. Aí o Mendonça passa na zona mista rindo, foi pênalti? Claro que foi. Ri e vai embora. É fácil rir quando é ajudado. Se na rodada seguinte o Santos for sacaneado no Maracanã contra o Flamengo, vai ser choradeira, vai ser reclamação, vai ser representação na CBF, todo mundo revoltado, porque os agentes do futebol trabalham assim. Eu gostaria muito que o Duílio chegasse, nós fomos ajudados. Nós fomos ajudados na rodada passada e hoje nós fomos prejudicados. Isso é péssimo. Eu não gosto de ganhar assim, não gosto de perder assim. Seria muito bom o técnico do Santos, porque esse lance ele divide opiniões, mas pode ser que ele tenha uma opinião genuína de que não foi pênalti. Para mim, é muito pênalti. É o contrário, né? Para mim não é pênalti, para ele é muito pênalti. Tá tudo bem. Mas chegar e dizer, esse dia aqui que a gente foi ajudado, sacanagem, né? É um absurdo, porque contra mim vai acontecer também, eu não vou gostar. Mas ninguém faz. Ninguém faz. Então, acho que a arbitragem errou feio, acho a nossa arbitragem péssima, incorrigível. Não tem mais jeito, não tem mais solução a arbitragem brasileira. Esqueçam, convivamos com isso. Vai ser ponto tirado aqui, ponto dado ali. Convivamos com isso. Um dia eles vão errar, um dia eles vão se borrar. Você não sabe o que o cara vai marcar naquele dia, você não sabe qual é o critério. Na quinta-feira mesmo. O pênalti que o Wagner Magalhães deu a favor do Coritiba contra o Santos. Um absurdo. O Dodô de costas, o braço está aqui aberto, ele não consegue ver o jogador numa curta distância chutando a bola na direção do braço dele, ele não tem o que fazer, a não ser cortar o braço, serrar o braço, ele não tinha o que fazer, o cara vai lá dar o pênalti. O VAR ainda chama, pelo amor de Deus, filho, isso não é pênalti. Não, é pênalti, ação de bloqueio. O cara vai lá e dá o pênalti. Então você não sabe o que está na cabeça do árbitro. Você não sabe. Então convivamos com isso. É a realidade do futebol brasileiro. É uma merda essa realidade do futebol brasileiro. É isso mesmo. Mas nós vamos ter que conviver com isso. Porque não dá para confiar na competência dos nossos árbitros. Simplesmente não dá. O campeonato tem várias distorções de resultados, distorções essas provocadas pelas arbitragens. Várias. E olha, botaram Gaciba, Seneme, já foi Armando Marques, já foi Jorge Rabelo, já passou uma porrada de gente pela comissão de arbitragem. O que resolveu? Nada. Chegou o VAR, o que resolveu? Nada.
Esqueçam, não vai resolver. Eu tô descrente. Eu vou continuar amando esse negócio, trabalhando nesse negócio, vivendo nesse negócio e apontando os erros desse negócio. Mas eu já estou desistindo de ter esperança de melhoria. Não vai melhorar, não. Desculpa. Antes de melhorar, se é que vai melhorar, ainda vai piorar muito. Muito! O que você pensa sobre tudo isso? Deixa a sua opinião. Pode espumar à vontade no comentário sobre os lances de arbitragem. Tá tudo bem. Minha opinião tá dada. Para mim, isso não é pênalti no Soteldo em hipótese alguma. Estou esperando seu comentário aqui. Boa segunda-feira para todos. Boa semana. Like do vídeo. Se você ficou até o fim, juízo e tchau.